RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Hoje temos direito a um Nobel da Literatura, O Deus das Moscas, de William Golding, escrito em 1954, com o objetivo de mostrar o que é a verdadeira natureza humana, a temática do poder, o medo e a perda da inocência através de uma história de um grupo de rapazes isolados numa ilha. Para falar sobre isto, eu tenho comigo a Kelly de Oliveira Barbosa, ela que é graduada em Ciências Contábeis pela PUC de Minas Gerais e também cursou o curso de Escrita Criativa pela PUC. Mas também é escritora memorialista, contando já com 2 obras publicadas. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Kelly, eu tive acesso a este livro que nós hoje vamos analisar, não totalmente, infelizmente, mas dá aqui para tirar boas coisas ainda, e tive acesso a este livro por tua causa. Eu lembro-me que na altura tu ainda tinhas o blog Café e Bons Livros, só que agora sei que é café, fé e livros.com, portanto, para os nossos ouvintes que estiverem interessados, vão encontrar lá não só resenhas, mas também outras reflexões e também as tuas obras estão lá também Sim. para compra, não é? Aquilo que tu já escreveste. Aham. Sim. Muito bem. E eu lembro-me que tu na altura escreveste uma resenha acerca do Deus das Moscas e eu fiquei muito curiosa para ler. Inclusive eu li em 2021, nesse verão, e eu lembro-me que levava até o livro para a praia para ler. E já agora, antes de nós passarmos às perguntas, eu quero deixar aqui uma indicação para os nossos ouvintes que em Portugal este livro faz parte do Plano Nacional de Leitura, por isso vocês conseguem a um preço bem mais acessível, principalmente se comprarem pela editora Leia. Agora sim, Kelly, vamos direitinhas à análise deste livro. Nós estamos diante de uma história onde um grupo de rapazes é deixado numa ilha deserta, depois de um acidente de avião. Agora eles têm total liberdade, só que essa tal liberdade que eles têm, que é total, não é? Não há adultos por perto, ela é festejada exatamente por isso, por causa da ausência de adultos. Mas eu confesso que, à medida que eu ia lendo a história, eu comecei a assustar-me com os patamares em que pode chegar essa falta de ordem ou essa ausência de adultos. O que eu te pergunto é, quando tu leste o livro, o que é que ele te causou? Foi difícil perceber a mensagem do autor? Houve algum episódio que te deixou mais indignada ou assustada? Como é que foi a tua experiência de leitura? Me interessei por ler esse livro depois de assistir a série Lost, que eu não sei se você já ouviu falar, mas uma série chamada, famosa, desculpa, é uma das minhas séries favoritas, né? Eu gostei muito, e aí eu fiquei sabendo que Lost foi inspirado nesse livro, né? E também de saber que era o autor ganhador do Prêmio Nobel. Então, foi assim que eu fui para o livro, e na época foi um susto, assim, porque você começa a ler a história e os personagens são crianças, né? No entanto, não é um livro para crianças. E também, com certeza, é um livro que não tem como você compreendê-lo ou tentar interpretá-lo longe do seu autor. Por quê? O William Gold, ele nasceu em 1911 e morreu em 1993. Ele viveu tanto o contexto da Primeira Guerra e participou da Segunda Guerra. Em 1940, ele entra na Marinha Britânica e ele participa da guerra. Inclusive, na edição que eu li, na edição brasileira, já no prefácio traz a famosa frase dele, que eu não sei se você teve acesso a ela, onde ele comenta sobre a Segunda Guerra. E ele diz assim, eu vou ler aqui, que é muito importante para a gente entender o pensamento do autor. Sobre a Segunda Guerra, ele diz assim, abre aspas, qualquer pessoa que tenha passado por esses acontecimentos terríveis, sem entender que o homem produz o mal como a abelha produz mel, estava cega ou louca, fecha aspas.
Então, claro, na minha primeira leitura não tinha as informações, assim, o contexto do autor, então um choque ali, mas depois, entendendo melhor, é um livro sobre o mal presente na natureza humana. E por que crianças, né? O autor escolhe crianças, isso dá uma estranheza, assim, mas é justamente para trazer esse mal presente no homem, na natureza, e também porque se ele colocasse personagens adultos, que é o caso do Lost, eu não sei se você já assistiu a série, Aninha, mas eu deixo a recomendação da série aqui para os ouvintes. Se fosse adultos ali, os personagens, o negócio ia ser muito mais crítico para escrever e para ler. E não sei até que ponto também mais desculpável. Vamos usar assim essa palavra. Acho que o Sim, facto de serem crianças traz mais aquele peso e aquele choque, porque normalmente a criança está sempre mais associada à pureza. Mas tu tocaste aí num ponto muito importante que é para já mostrar a maldade que já vem connosco. Olha, então, diante desta trama, nós temos o Jack, que ele começa ao início sempre muito preocupado com comida, tanto que ele se dedica muito a tentar caçar porcos. E isso é uma das coisas que ele faz. Só que há uma coisa muito interessante aqui, o facto de ele fazer uma confissão ao Ralph, que à medida que ele admite ao Ralph, vai falando com o Ralph, aliás, e em que ele está caçando os porcos e tudo mais, ele fala, né? Ele faz isso, ao mesmo tempo ele admite que ele é que se sente caçado. E isso, eu confesso, foi uma coisa muito difícil de eu entender e tentar me pôr nos pés do Jack, vamos dizer assim. Tu achas que foi uma forma do autor mostrar o quanto estes rapazes não foram criados de forma nenhuma para este meio? Ou para mostrar que não existe aptidão sequer no Jack, apesar de ser uma tarefa que ele precisava cumprir e que ele estava preocupado? O que é que tu achas desta confissão? esse diálogo é um dos mais intrigantes do romance, né? Antes de comentar a fala propriamente, eu gostaria de trazer a reflexão para os ouvintes que esse é um livro que os personagens, na minha opinião, eles são símbolos. Vamos pegar o Help, ele representa, no nosso mundo, digamos assim, o político, ele representa a imagem vista e desejada, ou a razão. Alguns estudiosos, ao comentarem sobre esse livro, eles falam que o Help representa a razão, mas eu não diria a razão propriamente dita, mas o senso comum. O Help representa isso. O porquinho, o ping, né, depende da versão, ele representa a sabedoria, o sábio, aquela voz da consciência que está literalmente o porquinho, ele durante o livro ele grita, né? Ele grita, ele esbraveja, ele tenta falar e ele é o símbolo da sabedoria, da consciência, que o tempo todo quer trazer ali aqueles personagens. E o Jack, não vou comentar de todos, mas os leitores que forem ler ou reler o livro, pensem nisso, que cada personagem representa símbolos, na verdade. E o Jack representa esse instinto humano. Por isso que, desde o começo, ele fala de carne e tal, porque ele representa o instinto, sabe? Ele representa também o mal e esse mistério da natureza humana, assim, que a gente mesmo não sabe explicar. E eu não posso deixar de falar que os meninos pequenos representam o povo. Você consegue ver, então, um cenário que o livro traz ali? E assim, quando o Jack, no momento ali que ele abre o coração dele, assim, para falar o que ele está sentindo, porque ele é um personagem que ele finge o tempo todo. Ele é um personagem manipulador,
ninguém sabe exatamente o que as intenções do Jack, né? Até o Help assim vai ficando surpreendido, vai ficando perplexo, vai há um distanciamento muito grande do pensamento de um e de outro, né? Mas o Jack nesse momento ele põe para fora o que está dentro dele, que na verdade a mente do Jack não está preocupada se eles iriam ser resgatados, se ou organizar o grupo, mas é o instinto mesmo, né? Ali é representado pela fome, por comer, mas é algo muito mais profundo dentro dele que acaba desembocando durante o livro no próprio ato de matar, né? Mas para fechar aqui, quando eu li essa frase, eu logo lembrei do que diz Gênesis, capítulo 4, a respeito de Caim, né? Quando a história conhecida, quando Abel oferece um sacrifício a Deus e Caim também, e Deus se agrada da oferta de Abel, a Bíblia diz que o semblante de Caim cai e que Deus pergunta para ele por que o seu semblante caiu? Se você fazer o bem, não te sucederá bem, mas se você fizer o mal, aí fala, o pecado jaz à porta, né? O pecado jaz à porta e cabe você dominá-lo. No original, esse pecado jaz à porta, no original hebraico, é a figura de um animal que está espreitando em volta de Caim para pegar Caim. Então, essa figura, o Jack se sente caçado porque o próprio mal, o instinto dele, é como se estivesse querendo tomar conta dele, sabe? Essa fissura que ele fica, várias vezes o William Gold descreve ele, que o olhar dele fica vidrado, que o olhar dele fica opaco, que ele fica absolvido por esse desejo de caçar o porco, mas o que está querendo tomar conta do Jack é o instinto animal mesmo, da natureza humana, e ele é como se ele sentisse isso cada vez mais forte. E para quem lê o livro sabe que ele acaba como Caim, não tendo controle sobre esse animal que estava caçando. E já agora, um dos que eu pensei que fosse ficar mais em evidência à medida que eu ia lendo o livro era o Piggy. Ele na verdade fica. Acho que esses três acabam por ser os que ficam mais em evidência. Também aparece o Simon ali no meio, mas é mais esporádico. Eu acho que esses três são os que têm sempre mais notoriedade. Entre o Jack e o Ralph, tu já conseguiste fazer o bom paralelo dos dois. Mas, por exemplo, eu achei muito similar quase a conduta do Ralph e do Piggy. Porque o Ralph parece meio que aquele diplomata. Só que o Piggy parece-me ser o mais astuto. Quando eu digo mais astuto, não é astuto no sentido de malícia, mas ahm, mais inteligente, sabe calcular bem as coisas. Tu, quando então pegas no Ralph e no Piggy, como é que tu fazes a comparação dos dois? Ou se não existe comparação para ti? Não, existe um paralelo dos dois. É, o Ralph é essa figura do senso comum, né? Eu posso trazer, invocar outro livro, que é do Robert Stevenson, que é o Médico e o Monstro, né? Que ali a gente tem o mesmo personagem tem duas faces, a face do dia e a face da noite. A face do dia é aquela face do senso comum, que as pessoas gostam, que as pessoas querem ver. Esse é o Ralph. É tanto que ele se torna líder, não nem porque ele quer a liderança inicialmente, mas porque as pessoas invocam isso, porque o Ralph é tudo que as pessoas querem. Não tem outra palavra para falar senão o senso comum. E essa figura do político, né, que ali no livro também quer passar isso, né? Então, e essa pessoa, como o Ralph, esse político, essa cara bonita, é, para muita gente ali, os pequenos o veem assim como autoridade, como a pessoa inteligente, a pessoa que tem a solução. Mas o que o autor traz muito, de maneira muito genial, é que o porquinho ele não tem a boa aparência,
ele não tem a polidez do Ralph, a simpatia, a beleza. Ele não é atrativo, no entanto, ele é sábio. O porquinho não é só inteligente, ele é sábio. Ele é a própria consciência do homem, sabe aquela vozinha que fica no fundo de cada um de nós falando, não faz isso não, não vai, oi, né? Então o porquinho é isso. E o que acontece? E ele representa também a verdade. E ele é esculachado desde o começo. Eu não sei se essa palavra aí em Portugal vocês conhecem ela, mas desde o começo ele é muito maltratado, mal visto, mandam ele calar a boca, porque trazendo a Bíblia mais uma vez, Provérbios capítulo 1 diz, né, que a sabedoria está gritando na praça. A sabedoria grita no nosso mundo também, mas as pessoas não querem ouvir, porque a sabedoria e a verdade não são algo bonitinho, não é algo agradável. E assim, se tem uma coisa genial para mim nesse livro, essa figura do porquinho, sabe? Esse símbolo e justamente essa comparação com os outros personagens. Ou seja, o help, esse senso comum não é nada sem a sabedoria, né? Mas a sabedoria, pense só, se desde o começo eles tivessem ouvido o porquinho ou colocado o porquinho como líder, né? Seria diferente. Seria diferente. Mas, infelizmente, deixa a gente até um pouquinho triste. Infelizmente, no nosso mundo, é exatamente isso que acontece. As pessoas não querem, a maioria das pessoas não querem a verdade nem a sabedoria. E em contraste, como tu disseste muito bem, temos os pequeninos, os mais novos, que tu fizeste uma boa análise em dizer que é o povo, se nós puxarmos aqui para o nosso paralelo, é o povo, e é curioso porque eles são descritos como passar o tempo todo a nadar, mas ao mesmo tempo alguns ainda têm incumbências, que é ir atrás de alguma fruta para comerem e tomarem conta dos abrigos, ou seja, vê-se que é proporcional àquilo que eles podem fazer. Mas estes meninos também acabam por viver um medo muito grande, porque vivem aterrorizados com a ideia de que há monstros na ilha. A pergunta que eu te faço é: tu crees que aqui há uma vontade do autor mostrar as diferentes preocupações de cada faixa etária? Ou talvez seja uma forma de mostrar que, por serem novos demais em relação aos outros moços, talvez não seja bem a realidade que assusta mais, mas sim aquilo que pode ser idealizado. Ou será que também é para mostrar que nem todos, dentro do mesmo contexto, têm a mesma consciência? Então, eu não consigo olhar para esse livro e ver crianças. Eu não. Então, para mim, falar em faixa etária, eu nem consigo, sabe? Mas eu olho mesmo e eu vejo esses meninos como o povo, como a população geral, que não tem ideia da realidade, não tem ideia do que os poderosos estão fazendo, seja o político, seja coisas mais engenhosas e mais profundas ali, como o Jack, né, maquinando o mal. O grande, assim, o grande perigo que está na ilha é o Jack, né? E os pequenos não têm ideia do que estão acontecendo. E eu vejo o autor trazendo essa questão dos pequenos temerem justo algo imaginário, essa coisa de. É muito importante, Aninha, nós entendemos que precisamos ficar na realidade. Muito importante. Toda vez que você sai da realidade e tem muitas coisas no mundo para te tirar do real, muitas coisas dentro de nós também, né? Nós também, como seres humanos, a gente vive querendo escapar da realidade, né? E toda vez que fazemos isso, criamos monstros imaginários, né? Criamos outras coisas, sabe? Os pequenos ali, por não conseguir lidar com a realidade, qual a realidade? Não tem ninguém para cuidar de nós, ninguém vai virá nos salvar, né?
vou colocar esses dois pontos, por não conseguir lidar com isso, por ali eles não tinham idade, a gente pode ver que, às vezes, o povo, por não entender a burocracia, por não entender como o sistema funciona, né? Estou olhando aqui para a minha realidade brasileira, quantos aqui no Brasil não sabem dos seus direitos, dos direitos básicos, não sabe resolver um problema de cartório, não sei se essa palavra que vocês usam ali, um problema na justiça, enfim, não sabem resolver. Então, a maneira até de falar, as pessoas criam coisas imaginárias, coisas ilusórias, e retrata isso. Mas eu também não poderia deixar de falar que esse ponto que os pequenos começam a falar que tem um monstro na floresta e tal, é o autor trazendo a questão da crença, né? Da religião, tá? E talvez querendo trazer essa ideia como que a crença, a religião é algo imaginário, tem essa possibilidade. O povo, por estar alienado, por estar fora do que é real, começa a criar algo religioso, digamos assim, tá? Então há essas possibilidades sobre o livro. Ok, porque eu fiquei também agora a lembrar da parte em que o próprio Jack levanta o focinho de um porco e ele próprio já estava a desejar aquele tipo de veneração e tudo mais. E vamos ter que voltar então aqui ao Jack. E vamos pôr outra vez os dois em comparação, o Ralph e o Jack. À medida que a história vai se passando e vamos percebendo também que depois acontece um determinado problema que há meninos que precisam ser resgatados, começa a haver um momento mais de tensão, principalmente entre o Piggy e o Jack. Constantes discussões. E o que eu gosto muito do Piggy é porque o Piggy mete o dedo na ferida do Jack. Ele, por ser muito racional, saber exatamente aquilo que precisa ser feito e precisa ser lidado e ser muito inteligente, meio que espeta assim umas boas varas na tirania do Jack. Eu já estou a adiantar muita conversa, mas será que a este determinado ponto já não se consegue ver então quem é de facto o tirando? Porque tu próprio estavas a dizer, o perigo ali era o Jack. Mas nessas discussões com o Piggy, em que o Piggy simplesmente está a ser realista e inteligente, o Ralph que começa a ficar com medo. Lá está, a boa figura que é a mais desejada, no fim, é essa que começa a ficar com medo e com vontade de sair fora. Será que dá então para já afirmar a partir daí que o Jack é que é o verdadeiro tirano? Achas que isso começa a criar ainda mais tensão para o Jack vai fazer porcaria? Ele vai fazer alguma coisa aqui errada. O Jack, ele queria o poder logo de início. Ele queria ser o líder, né? Não esqueçam que ele representa o instinto animal do homem, o mal na natureza humana. Não esqueça isso. E é a figura dos grandes ditadores que a gente teve aí na história. Como eu disse, o William Gold ele foi contemporâneo da Primeira Guerra e da Segunda Guerra. Então, para quem sabe, é, o, é, com certeza um pouco do contexto da Segunda Guerra, sabe que um tirano, né, alguém como o Jack, foi ultrapassando as barreiras de pessoas como o Porquinho, como o Help, até alcançar o poder, né? E o que eu quero dizer com isso? Para o Jack ascender, Porquinho precisa morrer, entende? Para um tirano, para o instinto animal, para a loucura tomar o poder, a consciência, a razão, a sabedoria precisa morrer, não precisa perder. Não é só perder a sua força, mas é morrer mesmo. E isso acontece no livro. Então, por isso que o Jack, ali, de tantos meninos, né, ele cria-se uma rincha muito pesada com o Porquinho. Porque enquanto o Porquinho ficasse falando, chorando, gritando, esbravejando, o Jack não ascenderia ao poder.
né? Ele não acenderia. Então, é essa a questão. E é tão sério, né? Assim, é um livro muito sério. É um livro, assim, um pouco, assim, denso, mas muito necessário de a gente entender como essas coisas acontecem, porque ah, pode acontecer no contexto de uma nação, mas pode acontecer também numa família, numa organização menor, né? Para todo lado tem tiranos, né? Infelizmente. Então, nós precisamos ser pessoas sábias, pessoas atentas, acordadas, porque para que o mal não tome, né, espaço. Hoje o podcast tá meio, meio tenso. Mas acho que é necessário, eu acho que ele é necessário, até porque tu estavas a falar do Piggy, do facto e só para relembrar aqui os nossos ouvintes, na versão portuguesa os nomes não foram traduzidos, mas na versão brasileira, na tradução brasileira, o Piggy é o porquinho, tá? Para que ninguém se perca por aí. Estamos a falar dos mesmos personagens, nada mudou. Enquanto tu estavas a falar que enquanto o Piggy esperneasse, chorasse e tudo mais, eu estava a pensar assim, a verdadeira resistência. A Resistência. verdadeira, ou seja, mesmo para travar o tirano. Sabes que eu estava-te a ouvir e até agora eu tinha muita ideia de que este livro retratava muito a perda da inocência. Mas mais do que a perda da inocência é exatamente isso. É o que já está dentro do ser humano, mas também o que é que vai sobressair. Porque Sim, que todos temos uma cota de maldade, é verdade, temos. Mas a quantidade que sai ou a quantidade que é trabalhada também para, para não sair, vamos dizer assim, porque todos nós temos isso, fez-me agora mudar a minha perspectiva. É mais do que a perda da inocência. Talvez sim, há esta perda de inocência porque são crianças, mas como tu disseste muito bem, não dá para ver apenas crianças. E atentando também para o contexto do autor. Nós estamos então diante de um final que vai trazer morte e uma morte, inclusive, como consequência desse descontrolo da natureza humana. Tu achas que é uma história que relata muito bem, então, o quanto os limites, a ordem, as regras são necessárias? Ou será que é para mostrar que, de verdade, o ser humano ele é que é culpado por toda a destruição e descontrole que provoca? eu acredito que é as duas coisas, Aninha. Agora, você tocou num ponto central aí do livro, né? Principalmente o final, ele traz isso, né? O momento que chega alguém na ilha para resgatar eles, o momento que eles vê a bota, né? O uniforme, o homem grande ali, o soldado, acredito eu, eles param, né? E aí a gente é obrigado a meditar. Se esses garotos não tivessem ido para a ilha, se esses garotos tivessem continuado as suas vidas normais de escola, debaixo da obediência dos pais, eles teriam feito essas coisas? E a resposta é possivelmente não. Então, é exatamente isso que você falou. O que o William Gont traz é que a civilidade, as leis, a ordem, a disciplina, que a gente muitas vezes não gosta, que até eu li um tema do Jordan Peterson, não sei se você conhece, Conheço sim, Jordan inclusive ele já veio Peterson, várias vezes aqui a Portugal, sim. Ele é conhecido esse aqui. aqui, ó, esse autor aqui, ele fala muito sobre isso, sobre que ao invés de a gente fugir da disciplina, das regras, isso é bom para nós, né, e para a sociedade. Então, o William Gold ali no final, ele traz exatamente isso, assim, que o que está segurando a natureza humana, digamos assim, são as leis, a civilidade, a organização da sociedade. Tira a organização da sociedade, é o caos, é a bárbare, porque sim, o homem, por si só, ele se descontrola,
né? Todos nós, 100% de nós, não, não. Mas você nunca sabe aonde ou em quem o mal está descontrolado. Sem dúvida, é isso que ele quer trazer, porque, mais uma vez, é isso que aconteceu no contexto da Primeira Guerra, por exemplo, da Segunda Guerra também, foi esse passar de barreira, sabe? Passou uma barreira, passou outra, e que, infelizmente, é o que está acontecendo nos dias de hoje, né? Quem não ficou assustado naquela manhã em que os noticiários começaram a falar e informar que a Rússia tinha entrado na Ucrânia, a gente, meu Deus, como assim? Isso não pode acontecer. E hoje, para nós, isso já, infelizmente, assim, não é que ficou normal, mas a gente já não se incomoda mais, ou seja, uma barreira já foi ultrapassada. Então, é assim. Então, é um livro para muita meditação nossa, e é importante para a gente também trazer para o contexto micro, sabe? Como indivíduo, a gente precisa ter limites, a gente precisa saber colocar limite nas pessoas, à nossa volta, e estar atenta na família, nos contextos sociais também, sempre acordadas, sempre sóbrias. Devemos ser pessoas sempre despertas, sabendo que existe a realidade da natureza humana. E falando isso, não é para trazer uma mentalidade sombria, pessimista, mas só real, sabe? Só real. Porque é muito ruim quando vivemos num mundo de ilusão, né? Achando que vivemos na Disney, né? Mas o mundo não é assim. E esse é o poder da literatura, né? Livros como esse são capazes de despertar. O Entre Linhas contou com a participação especial de Kelly de Oliveira Barbosa e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.